Paulo, eu percebi que sua pergunta foi retórica, né? É verdade, né, que esse inquérito, na verdade, que mandaram fechar e foi reaberto, com outro nome, mas igual, esse inquérito do fim do mundo, ele é um vale-tudo. Por isso esse nome, inclusive, que foi colocado, esse apelido por um colega, né, de Supremo, do ministro Alexandre de Moraes. Então virou um vale-tudo. E eu quero fazer aqui, para responder essa questão do Magno Malta, a ausência do foro adequado para isso, calúnia ao Barroso, calúnia e tudo isso já tem uma via legal. Queixa-crime, não precisa usar um inquérito, não precisa acionar o STF diretamente para isso, né? Então, esses ministros estão se colocando, sim, acima do bem e do mal e querendo usar uma caneta poderosa de maneira extremamente abusiva e arbitrária para perseguir, para intimidar, para calar, né? E eu quero responder isso com o seguinte paralelo. Lembrando também que até a vice-procuradora Lindora, da PGR, mandou, por exemplo, o STF, né, acatar a graça, o indulto individual concedido ao deputado Daniel Silveira. Então, veja que todos, cada vez mais, né, estão vendo o absurdo da coisa e pressionando para, pelo menos, algum tipo de recuo, né, de mecanismo aí de freio e contrapeso. Já mencionei antes o editorial do Globo, que é um jornal que tem sido muito, muito crítico, para dizer o mínimo, ao próprio bolsonarismo e muito leniente com esses abusos supremos, né, até o Globo assustado. Mas eu vou dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, que eu acho que é interessante, porque a gente está imerso no caso brasileiro e às vezes não atenta para isso, né? Vocês devem lembrar que nós tivemos aí a revogação vazada da decisão Roe versus Wade de 73 nos Estados Unidos aqui, na Suprema Corte. Pois bem, algumas coisas importantes sobre isso. O vazamento em si é criminoso ao extremo, porque é da maior gravidade você pegar um esboço de um juiz e vazar isso de alguma forma, né, para terceiros, para público. Isso foi feito de maneira criminosa, com o claro intuito de colocar pressão nesses juízes para reverterem suas decisões, que estavam por escrito já documentadas ali internamente. Então, isso tudo é muito perigoso, muito grave. E aí, o que fez o STF daqui, a Suprema Corte Americana? Né? Abriu algum inquérito de fim de mundo para averiguar isso, avaliar o que aconteceu, achar culpado? Não. Encaminhou para a Polícia Federal, para o FBI. E o FBI está investigando. Então, fez exatamente aquilo que tinha que fazer. Né? Temos um crime grave e tem as entidades competentes para investigar esse crime. Foi exatamente isso que foi feito pela Corte Suprema, pelos cotos. Né? Agora vamos além. Nós vimos, por conta dessa Roe versus Wade, que vazou de forma criminosa, reações um tanto criminosas. E aí eu não vou nem mencionar só políticos mainstream do Partido Democrata, não, que falaram o diabo, né, sobre isso. Um deles, o líder democrata, Chuck Schumer, já tinha feito ameaças, antes desse vazamento. Num discurso mais inflamado, ele olhou e falou: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, os dois juízes até então ali indicados pelo Trump, depois veio a terceira indicação dele. Vocês tomem cuidado com o que vocês estão pensando em fazer sobre certos temas, como aborto, que vocês não vão saber de onde vem o golpe. Ele fez uma ameaça. Ficou por isso mesmo. Pois bem, dessa vez muitos se excederam. Falaram em matar, em agredir, em esfregar no chão esses juízes supremos e tudo. Bom, um deles parece que tentou levar a cabo. Isso sim é uma ameaça, viu, Xande? Não o que o deputado Daniel Silveira fez num vídeo exaltado. O sujeito disse que queria matar o Brett Kavanaugh, descobriu de alguma forma o endereço da sua casa particular e foi visto nas redondezas portando uma arma. Tá de bom tamanho ou não? Pro Xande. Para configurar uma ameaça. Foi preso. A investigação continua em curso. Ele vai responder, está preso pelas autoridades competentes. Não é o Brett Kavanaugh
que mandou de ofício alguma decisão de prendê-lo 9 anos por isso. É o devido processo legal. E isso é uma ameaça concreta. Todo mundo concorda, né? Várias pessoas se exaltaram e falaram coisas horríveis, ou ameaçaram, ou conclamaram outros a agir em bando contra esses juízes, para intimidá-los e tudo. E, de novo, tudo isso entregue nas mãos do FBI para investigação. Não teve um inquérito aberto de ofício na Corte Suprema para avaliar nenhum desses casos. 0. Todos os juízes envolvidos, inclusive aqueles que foram realmente ameaçados, estão adotando uma postura absolutamente discreta. Eles comentam as coisas nos autos, eles tomam as decisões deles. Não estamos acompanhando entrevista na MNSBC, na CNN, na CBS o dia inteiro aqui. Muito pelo contrário, nenhuma aconteceu. Eles estão discretos, sobre o radar e entregando para as competências adequadas as investigações e para as eventuais punições. Compara isso com o Brasil. Eu sei que é covardia, eu sei que é sacanagem até, mas é importante trazer. O fato de eu morar aqui e acompanhar um pouco mais isso me permite justamente fazer esse tipo de coisa. Uma análise comparativa que coloca o Brasil pior ainda na foto. Pior ainda. Agora vamos lá. Vamos ler o que disse já o Chief Justice John Roberts sobre ativismo judicial. Abre aspas. Os membros desta corte possuem a autoridade de interpretar a lei. Não detemos a expertise nem a prerrogativa de proferir julgamentos sobre políticas. Essas decisões são atribuídas aos líderes eleitos de nossa nação, que podem ser expulsos de seus cargos se o povo discordar deles. Não é nossa função proteger o povo de suas escolhas políticas. Fecha aspas. Paulo, compara essa postura com a do Barroso, com a do Fachin, com a do Alexandre de Moraes. Eles buscam um pretexto para perseguir adversários políticos porque eles são contra essas políticas. E alguns deles confessam o crime. Se acham ungidos e querem empurrar a história para fazer justiça racial, justiça social, seja lá o que eles entendam por isso. E nesse afã missionário, nessa cruzada ideológica, eles estão mandando prender pessoas pelo crime de opinião que não existe, que eles criaram. Eles estão legislando, como fizeram com a homofobia e tantas outras coisas. É temerário o que nós estamos vendo no Brasil hoje. E aí o cara pode virar e falar assim, mas o Magno Malta fez uma acusação leviana contra o Barroso. Paciência. Para isso, tem um devido processo legal. Mas eu não gosto do Daniel Silveira. Isso não vem ao caso? Isso não interessa absolutamente em nada para a sua conclusão em relação ao inquérito que envolveu o deputado. E ele ser ou não constitucional. Legal. Então, as pessoas estão brincando com fogo no Brasil. E se até o Globo parece já ter se dado conta, quem sabe talvez agora tenhamos alguma esperança.